Fala galera, professor Luan Santana na área em mais uma aula da plataforma Vem Enem. Aula de hoje, aula 7, função afim ou função do primeiro grau. Olha só galera, a nossa aula hoje está dividida em 5 momentos, para ficar bem organizadinho aí no teu resumo. Vamos falar da definição, momento número 2, falar da modelagem, por fim aqui ó, raiz ou zero da função, quarto momento gráfico e o quinto, aquele mais especial, resolver questão, beleza? Então vamos começar aqui pela definição. Olha só, função afim ou função de primeiro grau, ou seja lá qual for a função, todas têm uma fórmula, têm uma lei de formação. A função afim ela é caracterizada pela lei de formação ser essa aqui, y igual a ax mais b, tá beleza galera? Onde o a e o b são chamados de coeficiente. Esse a que multiplica o x, ele é chamado de coeficiente angular. Esse b que aparece sozinho, ele é chamado de coeficiente linear. Então, é muito importante que você saiba reconhecer a fórmula da função e que quando vê essa aqui, com essa cara, já sabe que é uma função afim, beleza? Olha o que eu quero de vocês no primeiro momento. Lembrar o seguinte, que esse y que está aparecendo bem aqui, ele é a mesma coisa que f entre parênteses x. Como é que eu vou fazer essa leitura aqui? F de x. O f de x ele pode iniciar uma função, mas saiba que ele representa a mesma coisa que o y. Tá beleza? Então vamos pegar aqui alguns exemplos agora. Letra A, f de x igual a 3x mais 2. Observa que 3x mais 2 ó, tem essa mesma configuração aqui. O que eu quero no primeiro momento? Que você olhe para a função e saiba identificar quem é o A e quem é o B. Quando a questão pedir para identificar o A, eu quero que você olhe quem está na frente do X. Vai para cima do X, ó. Quem está na frente do X aí, galera? Né, o 3. Então, o A vale 3. E o rapaz que está sozinho vai ser quem? Vai ser o B. Deu para entender? É só fazer a comparação dessa fórmula com essa bem aqui. Show de bola? Mais um exemplo. B de bola. F de x igual a 5 menos 4x. Aqui, o aluno ele pode marcar a touca e pensar que o A vale 5, porque aqui está começando com A. Mas o A, galera, multiplica o x, e o x pode estar em qualquer posição. Então, como eu quero o A, vai para cima do x. Quem está na frente do x? Menos 4. Opa! Então, o A vale menos 4. Beleza, galera? Show de bola? E esse rapaz que está sozinho vai ser o B, que vale 5. Mais um exemplo para reforçar essa parte. Na letra C, o f de x é igual a 4x. Eu quero o A. Quem está na frente do x é o 4. Então, ele está fazendo o papel do coeficiente angular. E o B não está aparecendo. Quando isso acontecer, vale 0. Tá beleza? Então, resumindo aqui essa primeira parte. Função afim é y igual a x mais b. Essa fórmula, saber que o A é o coeficiente angular, o B é o linear, e saber pegar exemplos e identificar o coeficiente, fazendo a comparação das funções com essa genérica aqui. Tá beleza, galera? Vamos avançando. Olha esse tópico importantíssimo aqui, modelagem. Luan, o que é isso? É pegar um texto, o Enem vai te dar um problema, um texto, e vai pedir para te montar a função que relaciona os valores que ele deu no texto. Aí ele vai dizer lá que é uma função de primeiro grau. Quando eu falo modelagem, é tu pegar um texto e escrever a função que representa essa situação. Qual é a dica principal aqui, galera? Quando você pegar um exemplo como esse, o valor do B, na forma contextualizada, ele é o valor fixo. Não esquece essa dica, porque identificar o B é mais fácil. Então, o B ele é um valor fixo. Não esquece. Luan, solta um exemplo. Vamos imaginar que o meu salário mensal é de R$1.000 numa empresa. O meu salário mensal é de R$1.000. Tá na mão. Aí, galera, se eu fizer hora extra, que eu estou dizendo aqui X hora extra, ele paga R$20 por hora extra. Então, aqui eu tenho um salário de 1.000, porém, se eu fizer hora extra, após o meu serviço, eu tenho R$20 por hora extra. Aí, olha o que a questão pergunta.
qual é a expressão que representa o meu salário Y? Então, o meu salário está representando pela letra Y e a hora extra ele está representando por X. Aí, galera, ele diz que isso é uma função de primeiro grau. Aí, eu tenho que escrever isso aqui nessa fórmula. Então, eu tenho que identificar quem é o A e quem é o B. Qual é a dica? O B é o valor fixo. Quem é o valor fixo aqui? É o 1.000 ou é o 20? Com certeza, tu pensou que é o 1.000. Porque o meu salário mensal é fixo R$1.000, independente da hora extra. Então, o 20 está fazendo o papel do A. Então, como é que ficaria a função jogando aqui na fórmula? O Y seria igual a 20x mais 1.000. Então, aqui seria a função do primeiro grau que representa o meu salário Y em função da hora extra X. Ou seja, Y é igual a 20x mais 1.000. Daqui a pouquinho tu vai ver que o Enem gosta desse tipo de questão. Você montar a função do primeiro grau. Qual é a dica principal? O valor fixo representa o valor do B. Tá, beleza? E essa questão a gente não pode perder na prova, porque ela é uma questão fácil. Tá na mão? Vamos avançando agora aqui para mais um tópico importante, galera. Você vai aprender agora a calcular o zero ou a raiz de uma função. Luan, como é que calcula o zero ou a raiz de uma função? Quando se fala em zero ou raiz da função, é você saber que está calculando o valor de x. Quando se fala em zero ou raiz da função, você está calculando o valor de x. Aí, para calcular o zero ou raiz da função, você vai pegar a função e igualar a zero. Ou seja, esse valor de x, garotinho, ele é o valor de x que quando tu joga na função, o resultado dá zero. Então, o valor de x é um valor que eu jogo na função e o resultado dá zero. E esse x é chamado de zero ou raiz da função. Como é que eu acho ele, Luan? Pega a função e iguala a zero. Olha esse exemplo. Está aqui uma função do primeiro grau. Y igual a 2x mais 4. Eu quero achar a raiz. Como é que eu faço? Eu pego a função, quando eu falo função, é a fórmula aqui, ó, depois do y. E iguala a zero. Está aqui, ó, eu apliquei a regra. Pega a função e iguala a zero. Show de bola? Aí você tem uma equação do primeiro grau. Toda vez que você calcula a raiz da função, é para resolver aqui uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, eu tenho que 2x vai ser igual a 4 positivo, passa para cá negativo. 2 multiplicando, passa dividindo, né, galera? Então, eu tenho menos 4 por 2, portanto, a raiz vale menos 2, beleza? Então, tá aqui, ó, a raiz dessa função, ela vale menos 2. Pode até testar aí, se tu pegar o menos 2 e jogar aqui no lugar do x, vai dar 2 vezes menos 2, que vai dar aqui menos 4. Menos 4 mais 4 vai dar 0, confirmando que esse x faz a função dar 0. Esse é o papel do zero da função. Tá, beleza? Até na função do segundo grau, nas outras, toda vez que o cara quer calcular a raiz, essa regra aqui não muda. Tem que pegar a função e igualar a 0. Beleza, galera? Show de bola? Agora vamos entrar aqui num momento importantíssimo da aula, que é o gráfico da função do primeiro grau. Olha só. O gráfico dessa função y igual a x mais b, que é a função afim, você tem dois casos. O gráfico da função do primeiro grau, lembra logo aqui, ó, ele é uma reta. E essa reta, ela tem duas possibilidades em relação ao seu posicionamento. Então, está aqui o plano cartesiano, dois casos. Está aqui a primeira reta. E aí, essa reta aqui, ela vai ser classificada como crescente. E para a reta ser crescente, olha o que acontece. O A tem que ser maior que zero, ou seja, positivo. Então, a função afim, ela pode ser uma reta crescente. Isso acontece quando o A é maior que zero, positivo. Só que essa reta, ela pode ser decrescente. E quando é que ela vai ser decrescente, Luan? Quando o A for menor que zero, ou seja, negativo. Então, olha lá. Decrescente quando o A é menor que zero. Então, quando se fala de gráfico da função afim, é uma reta que pode ser crescente, que é esse primeiro caso, e ela pode ser decrescente, que é o segundo caso.
Quando ela é crescente? Quando o coeficiente angular é positivo. E ela é decrescente quando o coeficiente angular é negativo, galera. Agora, importante aqui. Nas questões que caem em prova, ele vai te dar uma função e vai perguntar qual é o gráfico que representa essa função. Para você conseguir fazer isso, olha só qual é o papo. Observa que essa reta ela corta o eixo X, nesse pontinho de roxo, e corta o eixo Y. Basta saber quem é esses dois pontos. O corte com o eixo X e o corte com o eixo Y. Luan, quem é o corte da reta com o eixo X? É a raiz da função, galera, que a gente viu ainda há pouco. A raiz da função no gráfico é o ponto em que a reta corta o eixo X. E o ponto que a reta corta o eixo Y vai ser o B. E quem é esse B, galera? Esse B aqui é o coeficiente linear da função, que a gente aprendeu a identificar no início da aula. Então, quais são os dois pontos importantes para me montar o gráfico da função afim? Corte com o eixo X, raiz da função, já sei calcular. Corte com o eixo Y, valor do B, coeficiente linear, que eu também sei identificar na função. Na decrescente é o mesmo papo, ó. Eixo X, eixo Y. Quem é o rapaz no eixo X? Raiz da função. E o corte com o eixo Y vai ser o B. Tá, beleza? Vamos pegar uma questãozinha, galera? Bora pegar uma questão, uma função, para a gente esboçar o gráfico? Vamos lá? Olha só. Construindo o gráfico. Eu vou dizer para vocês que construir o gráfico você mata em 2 etapas. Quais são as 2 etapas, Luan? Primeira etapa, você identifica o valor do B, que é fácil. Segunda etapa, você calcula a raiz da função. Depois que você identificar o valor do B, você vai marcar o valor no eixo Y. E a raiz da função, quando tu calcular, tu marca no eixo X. Não tem como se esquecer com esse esquema que eu fiz. Solta o exemplo, Luan. Olha só. Y é igual a 2x menos 4. Eu quero esboçar esse gráfico. Vou fazer isso em quantas etapas? 2. Primeiro, você vai calcular a raiz da função. Pega a função e iguala a 0. Olha lá, galera. 2x igual a 4. O 2 passa dividindo. 4 por 2, o x vai ser igual a 2. Beleza? Então, está aqui a raiz da função. E, Luan, e o valor do B? Se você olhar, quem é o valor do B? É menos 4, galera. E aí, o que a questão falou? A raiz marca no eixo X e o B marca no eixo Y. Vamos lá. Está aqui o plano cartesiano. No eixo X eu vou marcar o 2. No eixo Y eu vou marcar menos 4. Quando você marcar os 2 pontos, tu traça a reta passando por eles. Pô, já foi, meu garoto. Essa reta que corta o eixo X no 2 e o eixo Y no menos 4 representa a função 2x menos 4. Deu para entender como eu esboço o gráfico? É bem tranquilo, é 2 etapas, ó. Só reforçando, ó. 2 etapas. Identificar o valor do B, marca no eixo Y, calcula a raiz da função e marca no eixo X, marca os 2 pontos, traça a reta e corre para o abraço. Fechou? Beleza? Bom, galera, para fechar aqui a nossa aulinha de hoje na plataforma Vem Enem, vamos pegar uma questãozinha aí de vestibular, como é que isso pode cair na prova, essa teoria. Lembrando que já está disponível uma apostila com 20 questões desse assunto, gabaritada para você tentar fazer, tá beleza? Olha só, olha essa questãozinha do Enem, diz assim, ó. Em fevereiro, o governo da cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. E se quiser estender a pedalada, paga $3 por hora extra. A expressão que relaciona o valor F, pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam X horas extra nesse período. E garotinho, olha o que acontece. Como é que eu sei que é função do primeiro grau? Porque se tu pegar todas as alternativas,
elas têm a forma y igual a x mais b. Então, isso caracteriza uma função de primeiro grau. Quando ele fala qual a expressão, ele quer que você modele o problema. Ele quer que você monte a função. E isso a gente viu naquele meu exemplo do meu salário de R$1.000. Aí, o que eu vou fazer? Ó? Presta atenção aqui, garotinho. Quem é o valor fixo aí? Vai ser o 24, né? Esse rapaz aqui, ó, é o valor que ele paga por ano. Então, o valor do B vai ser 24. É o valor fixo. E ele paga 3 por hora extra. Então, o 3 está fazendo papel de quem? Do A. Agora que eu tenho que o B é 24, porque eu sei que ele é o valor fixo, e o A vale 3, substitui aqui na função. Olha lá. F de x vai ser igual, no lugar do A, vai ser... Deixa eu até ajeitar aqui que saiu errado. Ó. F de x vai ser igual... No lugar do A vai ser o 3, então vai ficar aqui 3x, e no lugar do B vai ser o 24. Qual é a alternativa que tem aí 3x mais 24? Letra D de dado. Tá aí, ó, uma questão do Enem, você vendo aí uma aplicação de função de primeiro grau que é tranquilo. Basta lembrar que o B é o valor fixo, se vier uma questão nessa pegada. Fechou? Então aí mais uma aulinha para conta na plataforma Vem Enem, galera. Não esquece de pegar a folhinha convite questões. Vai para cima. Valeu, um forte abraço.